Você já deve ter reparado que tem alguns influencers que viram crentes assim do nada para conseguir um público novo, ou até viram crente de verdade, mas é um negócio meio esquisito, meio crente que não vai na igreja, meio crente que não segue Jesus, ou só até um pedaço, ou o cara compra o discurso do coach e aí posta meia dúzia de versículo, mas também divulga jogo do tigrinho, sobe a montanha, mas depois faz qualquer coisa com Pix e você fica todo se perguntando qual que é a desse cara? Como é que pode, assim, na real, é evangelho mesmo, esse instagélio, esse evangelho instagramável? E eu sempre quis saber o que está por trás desse fenômeno do maluco que mete a faixinha do 100% Jesus, mas continua fazendo as mesmas paradas que sempre fez. E é crente mesmo, não é? Isso eu nem sei dizer. A questão é a seguinte: eu encontrei um vídeo de uma moça explicando essa parada. A arroba dela é @notrabalho, eu não conhecia o Instagram dela, na verdade não conheço o resto do conteúdo que ela produz, mas esse aqui, cara, esse aqui tá muito bem feito, então eu queria compartilhar com você e fazer as minhas reflexões em cima, porque essa reflexão tem tudo a ver com uma série de outras coisas, de como a gente vive espiritualidade, porque que a igreja, ela tá do jeito que tá e ela é do jeito que é, tá? Eu quero fazer isso, mas não sei antes de me apresentar. Olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário, tudo isso é bom para você que gosta de Bíblia e de teologia, porque este canal é sobre isso. E se você gosta desses assuntos, na hora que você deixa o seu like, na hora que você deixa o seu comentário e na hora que você ativa o sininho, o que acontece? O YouTube identifica que você gosta desse tipo de conteúdo e passa a te indicar mais conteúdo de Bíblia e de teologia. Dito isso, quero reforçar. Gostou da minha última live sobre Davi? Segunda-feira à noite tem outra e ali eu vou falar sobre Evangelho Sem Chatice, meu novo grande projeto. Se você ainda não está inscrito nesse negócio, dá uma passadinha aqui na descrição e preenche o formulário para você não ficar de fora. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então passe aqui na descrição, tem um formulário para você ir lá, se inscrever, não perder nem o que é o projeto, nem a live na qual eu vou explicar tudo direitinho para você nos mínimos detalhes. Mas agora eu vou ver no trabalho, eu aqui e você aqui na tela, tá bom? E a gente vê junto e depois eu comento. Por que a fé virou produto? Nos últimos meses, a gente viu uma onda de influenciadores se convertendo publicamente. E não é só sobre fé pessoal, é sobre estética, branding e até monetização. Os cultos viraram eventos com luz cênica, parede preta, área VIP, LED. Os pastores têm visual de CEO de tech. E o feed acompanha fé, lifestyle e call to action. Mas o que está por trás desse movimento? A gente está vivendo o que a WGSN chamou de era da policrise, que são crises simultâneas em várias esferas: econômica, climática, emocional, política. E segundo o Edelman Trust Barometer, 89% das pessoas têm medo de perder o emprego, 76% se preocupam com a crise ambiental e 72% temem uma guerra nuclear. Quando o caos aperta, o humano busca sentido. A fé vira ponto de apoio emocional. A WGSN já previa: em tempos de instabilidade, espiritualidade e religião ganham força. Mas tem outro fator aqui que é comunidade. Dentro da fé há pertencimento, narrativa, promessa. E onde tem comunidade, narrativa e promessa, tem terreno fértil para consumo. Segundo Terry L. Cross, as necessidades humanas são interligadas: físico, emocional, cognitivo e espiritual. E hoje o espiritual voltou para o centro e o mercado percebeu. O discurso é: se você compartilha a minha fé, você confia no que eu vendo. E aí o produto deixa de ser só um produto, ele vira símbolo de devoção, de pertencimento e de esperança. Mas esse movimento não começou agora. A história mostra que sempre que o mundo entra em crise, a fé cresce. Mas agora a diferença é o combo: fé, estética, influência, algoritmo e Pix. A fé virou nicho, posicionamento, palco, e para quem tá vulnerável, pode ser difícil distinguir o espiritual do estratégico. Então, não é sobre julgar quem crê, é sobre observar como a fé virou canal e às vezes até um funil de vendas. Num mundo que parece ruir por todos os lados, o que ainda te ancora e quem tá lucrando com isso? Pesado, hein?
Uma coisa que eu já gostei de cara nesse vídeo aqui, diferente de certos outros criadores de conteúdo de Instagram, quando ela cita dados, ela cita a pesquisa de onde vem, né? Isso daí já é uma coisa interessante, importante e elogiável. Para além disso, tem algumas questões aqui que eu gostaria de tratar. A primeira delas, que eu vou tratar aqui a partir do que ela falou, e assim, vou deixar claro logo de cara, eu concordo com tudo que ela disse. 100% do que ela disse, eu concordo. Aliás, se você discorda, é seu direito, você pode deixar aqui nos comentários. Mas a primeira coisa que eu queria colocar é essa questão de não ser meramente uma questão de espiritualidade, mas também de estética, e uma estética deliberada e de mercado que percebe uma necessidade de atender uma determinada crise, transformando a fé num produto. Isso é algo que nós dizemos há muito tempo por aqui, transformando o culto num produto a ser consumido. Isso também é algo que há muito tempo a gente diz por aqui, e que eu queria desafiar na seguinte questão. Se o culto do qual eu faço parte, ou você faz parte, é um culto simplesmente projetado para ser um produto a ser consumido, isso está diretamente em antagonismo à ideia bíblica, em especial à ideia do apóstolo Paulo. Vamos lembrar o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12. Não se conformem, não vos conformeis, não tomem a forma deste mundo ou deste século. Não coadunem com o jeito de pensar ou com o modus operandi dessa lógica do atual sistema no meio do qual a gente está. Num certo sentido, transformar-se pela renovação da mente e pensar naquilo que a gente faz sem se conformar com a lógica desse mundo, e a atual do mundo atual é a do consumo, é o nosso culto deliberado, é o nosso culto racional. A nossa adoração é pensar e se transformar para não ser igual, para não tomar a forma, para não nos conformarmos com o status quo, com o modus operandi. Em certa medida, a fé proposta pelo Novo Testamento, ela não deveria ser instagramável, porque ela é precisamente algo que me leva a uma adoração racional, na qual está embutida um raciocínio que desafia o status quo, que vai na direção contrária à do status quo, que é dissidente do status quo. E eu não quero aqui, de novo, ser alguém que transforma tudo em produto. Mas se você quiser uma literatura que te ensina como fazer isso na direção oposta, Apocalipse para discípulos discedentes de Scott McKnight. O link vai estar aqui na descrição, junto com aquele outro link que eu já te falei do formulário para o Evangelho Sem Chatice. A gente tem que ir na direção oposta do status quo. E talvez alguns de vocês já possam até me criticar no que eu estou fazendo aqui. Calma. Calma que eu já vou explicar mais. Beleza? O segundo ponto que eu queria tratar é o fato dela falar sobre comunidade, narrativa e promessa. Onde tem comunidade, onde tem narrativa, onde tem promessa, tem um produto a ser vendido. Tem mercado. Tem possível consumo, um produto a ser vendido. É o que a gente encontra quando a gente vê comunidade, narrativa e promessa. Você não vai conseguir ler nada, mas é o que eu acabei de escrever por aqui. Anotei enquanto ela dizia. E ela tem razão, cara. Onde você tiver esses elementos juntos, você vai ter marketing. Você vai ter uma possibilidade de venda. Quanto mais bem feito
o discurso que te leva ao pertencimento de uma pretensa comunidade, mais facilmente você vende um produto. Exemplo disso. Não tem mais tanto, mas lembra quando tinha os Apple maníacos, tudo do cara era da Apple e o cara era mais fã da Apple do que ele era do time de futebol dele? É o pertencimento a uma marca e a um produto num nível evangelístico. O cara foi evangelizado para a marca. Aliás, essa é a expressão que Guy Kawasaki usa. Quem é Guy Kawasaki? Ele era o diretor de evangelização do Steve Jobs. Sim, com esse termo, evangelização, porque Apple era uma marca em que a aderência significava que alguém estava sendo evangelizado. Uau! Comunidade, o cara pertence à comunidade da galera que compra o iPhone na hora que sai, no último modelo, o mais importante, ele faz fila, porque o lance dele é pertencer àquela comunidade definida pelo consumo. Agora, comunidade sozinha não é nada sem uma narrativa, storytelling, habilidade de contar uma história que faça com que você passe a pertencer ou que você identifique que na aquisição daquele produto, daquele serviço, você está fazendo algo extremamente positivo para a sua vida. É o tipo de produto e de serviço que quando você adquire, o vendedor não te diz obrigado, o vendedor te diz parabéns. Parabéns, você acaba de adquirir tal coisa que vai mudar a sua vida. Você entra numa daquelas grandes lojas, não é nem loja, mas aquelas construções que tem um apartamento já decorado porque tá o cara vendendo o apartamento na planta, sabe? E o cara não te vende o apartamento, o cara te vende o sonho de morar naquele apartamento. É a narrativa. É o storytelling. Imagina você morando nesse grande complexo residencial com itens de lazer e bababá e bebebé, e você vai lá, entra naquele negócio e em tantas vezes e de tantos reais apenas o investimento para você conseguir o apartamento que vai mudar a sua vida com 54 metros quadrados. Percebe o que o cara está fazendo? Tem narrativa, tem comunidade, fica mais fácil de vender para você. E quando você compra, o cara não diz obrigado, o cara diz parabéns. Você acaba de fazer a decisão da sua vida para mudar de uma vez por todas. Cara, isso é tudo que religião tem, e tem de sobra e sabe fazer muito bem. Por fim, ela fala em promessa. E a promessa é super importante. Se você for falar com os gurus do marketing digital, não apenas uma promessa, você vai fazer uma super promessa. Se você adquirir esse produto, parararará, e resolve a vida e não sei o quê. Então, é o conjunto dessas três coisas que faz com que você consiga vender um produto e comercializar a fé e a experiência de fé. E é aí que espiritualidade e estratégia... Achei genial essa frase dela. A gente tem dificuldade em discernir entre espiritualidade e estratégia. E aí você tem esses criadores de conteúdo que do nada se convertem, e essas experiências de fé que do nada aparecem em um shopping center. Essa grande coisa que ela está narrando com muita clareza e muita habilidade. Agora, nós temos uma grande questão aqui. A experiência cristã que nós somos convidados a participar, ela é uma experiência comunitária de fato ou é apenas o senso de pertencimento a um determinado grupo? Isso diferencia uma experiência de fé cristã genuína de uma mercadológica, tá? Então, a sua experiência de fé faz com que você participe de uma comunidade verdadeira, ou seja, você tem amigos com os quais você pode contar, para quem você pode ligar no momento de dificuldade, ou para compartilhar de grandes vitórias, ou simplesmente para sair e bater um papo. Isso é comunidade verdadeira. Ou o que você tem é meramente um senso de pertencimento a uma determinada classe, a um conjunto de ideias.
E o engajamento espiritual virtual, ele vai muito na direção de meramente pertencer a um determinado grupo que defende as causas certas. E isso é comercialização da fé. Qual é a comunidade da qual você faz parte? Uma comunidade verdadeira e genuína, ou meramente o senso de pertencimento a um grupo que te faz se sentir mais virtuoso? Essa é uma coisa que a gente tem que bater na tecla para diferenciar. E aqui eu quero dizer para você, sim, eu vendo coisas na internet. E eu vendo coisas que são, de alguma maneira, ligadas à fé. Livro, eu acabei de falar para você do Apocalipse para Discípulos Dissidentes, e aí eu falo, o link está aqui na descrição. Quando você vai para a Amazon e você compra esse livro, uma comissão vem para mim. Então eu tô te vendendo um livro. Claro, você pode comprar onde você quiser e não pelo meu link. Aliás, eu recomendo que você o faça. Compre onde for mais barato. O que eu não vou te vender é que você vai fazer parte de um grupo de pessoas especiais. Venha fazer parte de um único grupo que pensa assim, assado. O que você está esperando? Blá, blá. Isso eu não vou fazer. Comunidade, cara. Comunidade você tem com as pessoas que você ama. E a comunidade de fé verdadeira, genuína, cristã, é aquela em que quando você tem um problema vocês oram juntos, é aquela que produz a verdadeira intimidade, que faz com que você seja capaz de dizer para aquela pessoa, olha, isso que você está fazendo eu acredito que seja um erro, e ela diga para você, eu acho que isso daí é pecado, e você deveria mudar o jeito de fazer ou de pensar. Isso é comunidade verdadeira e genuína. O segundo ponto que ela levanta é o da narrativa, lembra? Ou seja, onde tem comunidade e onde tem storytelling, uma história que faça com que você se sinta pertencente. Não basta meramente você ser pertencente a um grupo, tem que ter uma história envolvente por trás. Lembra disso? E aí a pergunta é, que história é essa que estão te contando? É o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, do arrependimento que leva a uma nova vida? De um mundo que foi criado originalmente bom e corrompido pelo pecado, que traz a crueldade para o mundo e degrada esse mundo, estabelecendo barreira entre pessoas e prejudicando outras pessoas e fazendo com que o mundo se torne cada vez pior, um mundo que Deus criou para ser bom e, portanto, esse pecado ofende o próprio Deus. Esse mundo criado originalmente bom e corrompido pelo pecado é consertado pelo próprio Deus, que entra na história e é assassinado, mas ressurge ao terceiro dia, fazendo novas todas as coisas, a começar pelo seu próprio corpo, e que um dia fará um novo céu e uma nova terra, restaurando tudo que ele criou. Será que essa é a narrativa que tem sido contada? Ou é a narrativa de que, seguindo a Jesus, você vai ter o benefício A, o benefício B? Qual é a história? É a história verdadeira? Se é a história verdadeira, me leva a uma transformação de mentes que subverte o status quo. E isso não é necessariamente o storytelling agradável. Você é sim chamado para fazer parte de uma comunidade e ter um senso de pertencimento. O senso de pertencimento, como diz Paulo em Romanos capítulo 8, de ovelhas que são enviadas ao matadouro todos os dias, como missionários. É essa a narrativa que tem sido contada? E isso diferencia comercializar a fé e fé de verdade. Essa narrativa, inclusive, ela não deve jamais ser vendida. Vem que eu vou te contar como essa narrativa funciona. Não, eu te conto, acabei de te contar. E tenho te contado desde que esse canal começou lá em 2017, 2018. Isso é o evangelho não se comercializa. Por fim, a promessa. O que você vai conseguir se você se juntar a nós? Ser um imitador de Jesus. E de novo, aqui na promessa, sim, o que eu prometo? Eu prometo que você vai entender melhor as coisas, para isso é importante ler, então tem livro. Se você quiser que eu use meu tempo para te explicar melhor, você pode
me acompanhar, e é esse tipo de coisa que eu tô querendo quando eu falo para você, olha, se cadastra, tal, Evangelho Sem Chatice. O que eu tô querendo? O que eu tô prometendo, na verdade? Eu tô prometendo que você vai entender melhor, que você vai se aprofundar, e então que você vai ter um professor, e nisso você vai ter aulas. Eu não estou te prometendo ganhar mais dinheiro, eu não estou te prometendo a vida eterna, eu não estou te prometendo uma comunidade de fé, eu não estou te prometendo a narrativa do Evangelho, tudo isso você tem de graça. E deveria ter sempre de graça. Eu não estou te prometendo uma área VIP na igreja. Na verdade, o que eu vou te prometer é que provavelmente sua vida vai ter mais sofrimento deliberado. O que eu quero dizer com sofrimento deliberado? Aquele sofrimento que você foi atrás dele porque você quis, porque você sabe que aquela realidade que precisa de transformação será transformada pela sua ação, uma vez que você permite que Deus te capacite para tal. Então não é uma promessa de mundo de flores e passarinhos, pelo contrário. Não é uma super promessa nesse sentido. Mas tudo isso pode ser feito com um fardo leve, com um jugo suave, sem o peso da religiosidade, sem o peso do legalismo. E isso demanda explicações. É para isso que eu te convido a clicar aqui embaixo e se inscrever e preencher o formulário para fazer parte do Evangelho Sem Chatice, tá bom? Mas o que ela está denunciando aqui, gente, nesse vídeo, tem antídoto. Comunidade é comunidade de verdade ou é só senso de pertencimento? Narrativa é o evangelho verdadeiro ou estão substituindo o evangelho por alguma outra contação de histórias? E por fim, promessa. O que tem sido prometido? Meramente algo óbvio, palatável, concreto. Olha, você quer conhecimento, eu te entrego conhecimento concreto. Ou o que está sendo vendido é uma grande promessa de algo espetacular e transcendental. Tem diferença. Por fim, tempos de crise é a última coisa que eu quero tratar a partir do vídeo que ela deixou. Tempos de crise ocasionam um abraço maior à fé. Cara, isso é verdade. Isso é verdade. Mas, como diz Blaise Pascal, quando nós vamos criticar algo, pelo menos, se a gente for criticar a fé cristã, pelo menos vamos criticar a fé cristã pelo que ela é e não pela caricatura que se faz. Então, seguindo aqui Blaise Pascal, o que eu quero dizer é o seguinte: a fé cristã genuína não é do tipo que cresce por causa de uma esperança no meio da crise. Porque a fé cristã genuína ela vai gerar mais crises na gente. Ela é não se conformar com o mundo, então ela cutuca. Eu lembro da expressão usada pelo Shane Claiborne, que é uma pessoa de quem eu tenho muita divergência teológica, mas nisso aqui ele está certo. Shane Claiborne, aqui no Brasil, em 2011, ele fala numa palestra o seguinte: olha, é muito legal o testemunho cristão de pessoas que tinham a vida toda bagunçada, encontraram Jesus e tudo fez sentido, tudo se organizou. Mas a gente precisa ter mais testemunhos de pessoas que tinham a vida todinha no lugar e conheceram a Jesus e essa vida se tornou uma bagunça de pernas pro ar porque Jesus entrou ali e fez com que ela subvertesse tudo que ela tinha. Então, essa fé cristã, ela não responde com carinho e afago pessoas passando por crise, a crise que antes estava depositada no sistema e o sistema está ruindo. Não, esse tipo de fé cristã é o contrário. Esse tipo de fé cristã que olhando para a promessa de solução do modus operandi desse mundo diz: essa solução eu não quero. Essa solução não presta para mim. Era isso que eu tinha para trazer para você. Hoje eu fico esperando por você no Evangelho Sem Chatice. Clica aqui, preenche o formulário, assista a minha live sobre o Evangelho Sem Chatice para saber em primeira mão o novo plano educacional que eu tenho para você. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.